fato hoje, conforme já dito aqui pela colega inicialmente, ele deve ser analisado num contexto mais emocional, tá? Tendo em vista as pressões que influenciaram o acusado na conduta que ele teve, de forma impulsiva. E o interessante aqui, que conforme a narrativa da denúncia, no contexto fático, naquela ocasião em que ocorreu, o interessante é que a gente tem que ser leal. O Ministério Público não estava lá no momento, a defesa também não estava lá naquele momento. Então, nesse caso, é importante ter esse contexto emocional, porque é levar em consideração aquelas provas produzidas em juízo, que é o que aconteceu aqui hoje. Então, observa que a narrativa, ali na denúncia, não trouxe uma prova que corrobore com aquilo que está narrado. Por quê? Porque verifica-se ali um ato desproporcional em relação à acusação que faz ao acusado de um crime tão grave, e principalmente quando vem as qualificadoras para agravar ainda mais, sem levar em consideração as provas produzidas em juízo, porque foi levado em consideração aqui nesse caso apenas aquilo que foi produzido lá na investigação policial. E faço a ressalva, não estou aqui fazendo crítica à polícia, nem à instituição do Ministério Público, e nem um órgão e nem uma autoridade. Pelo contrário, respeito todas as instituições, todas as autoridades. Porém, como temos que apresentar a nossa defesa, e essa é a convicção e a segurança de que temos que levar em consideração as provas produzidas aqui. O que ocorreu aqui hoje, nesse caso? Testemunhas vieram aqui, relataram de maneira categórica, corroborando tudo aquilo que o réu depois vem e afirma no seu interrogatório. O Ministério Público, nesse caso, ele fez uma ressalva e falou que em todo momento a defesa trouxe apenas ataque à vítima. E isso não é verdade. Por que não é verdade? Testemunha, quando vem em juízo, ela está sob juramento. Se a testemunha mente, ela é passível de responder por crime de falso testemunho. Então ela tem a obrigação, ela tem o dever de vir aqui e falar a verdade. Então, no momento que a testemunha, ela esclarece sobre a personalidade de uma pessoa, sobre o comportamento de uma pessoa, ela está cumprindo o dever sobre o juramento que ela fez de falar a verdade. E foi isso que aconteceu aqui hoje. Aqui temos também os depoimentos das testemunhas lá na investigação, depois em juízo, na instrução e julgamento, e hoje, perante Vossas Excelências, corroborado com aquilo de que a lei fala que em algumas situações não é crime matar, em algumas circunstâncias. Por que eu digo isso? Porque naquela ocasião em que o acusado, ele tem uma reação impulsiva, ele estava tomado de emoções. E isso corrobora com que todas as provas colhidas através das testemunhas falaram aqui. Então não é invenção da defesa, é apenas provas produzidas aqui que a gente tem que esclarecer para os senhores, para que não tenha dúvida na hora de apreciar a decisão de Vossas Excelências pela livre convicção dos senhores, certo? Observa que o Marco Túlio, ele estava tomado de um extremo estresse, envolvendo o seu lado emocional e psicológico, e devido a isso, essas pressões psicológicas, o medo daquela pessoa que chegou agressivamente arrombando ele seu portão, e ele deixou claro, o portão não tinha tranca, era uma tranca de segredo. Então, a partir do momento que alguém está invadindo a tua casa, não dá tempo de pensar, como a colega falou, é tudo muito rápido.
Então, imagina, a pessoa chegou, eu imaginando que ela esteja armada. Ela chega agressivamente, invadindo a minha casa, tentando. A partir do momento que eu entro, e a distância entre o portão e a mesa, onde estava realizando o evento do churrasco, ele foi claro, é aproximadamente 2 metros. O que significa 2 metros? 2 passos, em regra. Isso aqui não dá tempo de correr. Isso aqui, talvez dá tempo da pessoa somente fazer um movimento e pegar o que tem naquele momento. Então, ele tomado daquele medo, obviamente, ele estava emocionado. E aí, para corroborar, vem o quê? Desferindo xingamentos, agredindo ele verbalmente e agravando, xingando a mãe. Aí eu me coloco no lugar da pessoa. Imagina eu numa condição dessa, ou qualquer um aqui. O que faria? Qual seria a conduta? Poderíamos exigir dele uma conduta diferente? Acredito que não. E nessas circunstâncias, excelências, a gente está diante de, conforme a lei ela estabelece, de um comportamento que ele teve, cometido sob coação irresistível. Isso aí, sem dúvida, corroborado. Isso é prova. Prova mostrada aqui em juízo, para Vossas Excelências analisarem e, ao final, fazer um julgamento justo. Quando a pessoa está cometida sob coação irresistível, e analisando aquela questão da estrutura do crime, que eu não vou aqui passar conceitos nem requisitos sobre direitos, que não há necessidade, a lei ela traz, ela esclarece uma invenção de que, analisando aquele requisito da culpabilidade da pessoa, que o crime tem alguns requisitos, é o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, nesse caso, exclui a culpabilidade dele. Por quê? Porque existem 2 requisitos da culpabilidade. É a potencial consciência da ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta da pessoa. Só que naquele momento, poderia se exigir dele uma conduta diferente? Não. Então isso se chama inexigibilidade de conduta diversa. Naquela ocasião, naquele momento, o acusado, tomado de emoção, psicologicamente falando, ele foi claro. Quando ela veio, eu impulsivamente tive uma reação, fiquei cego no momento e a partir dali não vi mais nada. Só caiu a ficha quando alguém, que é a esposa dele, falou: olha o que você fez. E ele imediatamente se arrepende. Ele só queria que voltasse atrás para tudo aquilo não estar acontecendo. Então, na condição dele, qualquer um de nós teria o mesmo comportamento. Então, é nesse sentido que a defesa vem com a tese de inexigibilidade de conduta diversa para excluir a pena daquele cidadão em razão do comportamento que ele teve. Obrigado, Excelência. Excelência,